Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX-TV, parceira do canal Futura. A nossa proposta é sempre trazer uma questão do momento para o debate, para o entendimento, para uma explicação mais aprofundada. E vamos à pergunta, à questão de hoje. As doenças psiquiátricas têm sido subestimadas nas estatísticas de saúde. As desigualdades entre as regiões pobres e ricas do mundo são imensas e não se reduzirão substancialmente. O uso do tabaco continuará contribuindo para a morte de mais gente do que qualquer outra doença. Sexo não seguro continuará sendo um grande fator de risco para o futuro. A expectativa de vida crescerá. Se grandes fatores de risco, como a desnutrição, falta de saneamento básico, o sexo inseguro, o uso do tabaco, o estresse, a violência urbana, além de fatores ligados ao processo de trabalho, são os principais desafios para os modelos de atenção à saúde no século XXI, qual o sistema de saúde ideal para superá-los? E para responder essa pergunta, essa questão, nós contamos com membros da comunidade acadêmica da Universidade de Caxias do Sul. Temos a presença do Sandro Junqueira, que é diretor-geral do Hospital Geral da Universidade de Caxias do Sul. Bem-vindo, Sandro, tudo bem? Tudo bem, senhor. Também temos a presença do professor que coordena o curso de farmácia, professor Diego Gnata. Bem-vindo, professor Diego. Muito bem, obrigado. E aluno do curso de farmácia, né, o Matheus Rosarim de Andrade. Bem-vindo, Matheus. Tudo bem, Matheus? Obrigado pelo convite. Tudo bem. Diante dessa pergunta, da proposta de discussão do programa, qual é a primeira questão, Sandro, que a gente já deve ter em mente? Qual o sistema de saúde ideal para atender a população diante desse quadro também apresentado pelo nosso clipe? Eu acho que é um sistema que possa começar no início do tratamento, que é a parte básica da saúde, observando o saneamento básico, observando a saúde preventiva, e que possa ter na sua sequência um conjunto de ações que garantam todo esse atendimento, do início do processo até a área hospitalar, que seria a área curativa. Eu acho que tem que ter uma interação e que o poder público possa ofertar os mecanismos de acesso ao paciente com equidade, com igualdade, e que ele possa ter nesse percurso, nesse cenário, o atendimento da sua necessidade. Professor Diego, diante desse panorama colocado pelo Sandro, uma questão ideal de sistema de saúde, né? Onde estamos? Muito bem. Eu acho que a primeira fala, né, é comentar um pouquinho sobre a transição demográfica e a transição epidemiológica que o Brasil vem passando. Nós estamos com uma população que está envelhecendo. Nós temos hoje uma expectativa de vida maior do que alguns anos atrás, e nós estamos diminuindo o número de filhos por mulher, ou seja, a taxa de fecundidade está reduzindo. Com isso, com o envelhecimento da população, a gente pensa nas doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, né, duas doenças muito incidentes nos dias de hoje, hipertensão arterial sistêmica e diabetes. Essas pessoas, né, que desenvolvem esse tipo de doença vão necessitar de um aporte de um sistema de saúde muito grande, né, com o uso de medicamentos, por exemplo. E por muito tempo. E por muito tempo. É uma doença crônica. E se a gente pensar hoje na primeira causa de óbitos no Brasil, nós temos as doenças cardiovasculares. E, em segundo lugar, as doenças neoplásicas, que são doenças crônicas não transmissíveis. Uhum. Né? Então, esse sistema de saúde ideal, nós já temos. O Sistema Único de Saúde é um bom sistema de saúde do ponto de vista da sua regulamentação. No entanto, ele precisa de ajustes, né? Levando em consideração esses dados epidemiológicos que se apresentam. Uhum. Depois a gente pode entrar que tipo de ajustes, o sistema existe, o que não funciona, etc. Né? Matheus, nosso estudante, o que você tem a dizer sobre um sistema de saúde para realmente atender a população nas suas necessidades? Como comentado já pelo professor Diego, eu acho que o sistema existe já, só que eu acho que ele precisa de alguns ajustes. A população tem acesso a esse sistema, mas eu acho que não tem informação suficiente sobre o acesso a esse sistema. Então eu acho que alguns ajustes são necessários, claro, muitos às vezes, mas aos poucos está se encaminhando. O sistema existe, sim. Então podemos falar o que está precisando melhorar no sistema para realmente ele atender, as pessoas conseguirem
o acesso necessário, Sandro? Na realidade, professor, quando se fala de saúde pública, nós temos que analisar ela a nível de Brasil e a nível de Estado. A gente estava comentando isso há pouco ali. O Brasil, se nós compararmos a saúde pública do Brasil e compararmos ela com o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado hoje do Rio Grande do Sul tem um excelente sistema único de saúde. Dentro desse contexto do Estado, se nós dividirmos ainda um pouco mais, a gente vê regiões bem mais à frente da saúde pública, e a gente pode citar, e eu acho com orgulho, a região da Serra Gaúcha é uma região onde a saúde pública tem mais acesso, tem mais complexidade, e a gente vê outras partes do estado onde tem uma precariedade muito grande lá na parte básica da saúde. Se olharmos o atendimento da nossa região, nós temos problemas, como disse o colega ali, mas nós temos uma saúde mais focada na parte básica, focada na parte de alta complexidade. Hoje, em Caxias do Sul, aí falando sobre saúde curativa, ela demanda muito pouco para Porto Alegre. Hoje nós conseguimos suprir na área hospitalar praticamente todas as especialidades que necessitamos. Por raras coisas vai para Porto Alegre. Então, acho que a nossa análise aqui tem que começar assim, começando a comparar as próprias regiões. Sim. Porque, às vezes, a gente vê muito falar da precariedade da saúde, mas muitas vezes são coisas focadas, que não representam a totalidade, a totalidade do atendimento. Então, sim, Sandro, mas temos ainda casos assim que poderia melhorar. Leitos, agendamentos, a população facilmente tem dificuldade, parece uma contradição, ocorrem muitas dificuldades nesses processos, né? Posso comentar? Por favor. Na verdade, assim, a gente precisa pensar num sistema de saúde não só na atenção curativa, né? Como o próprio Sandro comentou antes. O nosso sistema de saúde, ele foi montado em 3 princípios éticos: da universalidade, da integralidade e da equidade. E dentro desses princípios éticos, nós temos a promoção da saúde, a prevenção de agravos e de acidentes e a atenção curativa. Então, se nós pensarmos numa população que está envelhecendo e que provavelmente eu vou ter uma parcela significativa de doentes crônicos, eu preciso pensar antes, programar antes uma promoção da saúde e uma prevenção de agravos. Aí eu vou dar um exemplo, né? Eu falei da primeira e da segunda causa de óbitos no Brasil. A terceira causa são causas externas, como, por exemplo, acidentes de trânsito. Muitas vezes a gente pensa, o acidente de trânsito tem alguma coisa a ver com saúde? É claro que sim, né? Hoje nós temos, para vocês terem uma ideia, dados do Ministério que de cada 10 leitos de UTI, em algumas regiões do Brasil, 4 leitos estão ocupados por acidentados. E que o Ministério da Saúde gasta em torno de 200 milhões de reais por ano só com estes acidentados. E esse acidentado deixa de trabalhar e deixa de produzir do ponto de vista do trabalho, né? Se aposenta antecipadamente, enfim. Então a saúde ela é muito mais complexa do que a atenção curativa, do que o hospital, né? Nós precisamos pensar ela como um todo. E aí eu pergunto para os meus alunos sempre, né? Vocês utilizam o Sistema Único de Saúde? Muitos respondem que não. Mas quando nós nos dirigimos a um restaurante ou quando nós compramos um medicamento na farmácia, aquele medicamento tem um registro da Anvisa. A Anvisa compõe o Sistema Único de Saúde. Quando eu vou a um restaurante, né, realizar uma alimentação, uma refeição, também lá naquele restaurante tem um alvará de licença sanitária, que é emitido por um órgão do Sistema Único de Saúde. Então, essa informação que o aluno passou, que falta muitas vezes para a população, ela é fundamental. E para construir um sistema ideal, eu preciso, primeiro, conhecer, né, todas as etapas do processo da saúde e olhar do ponto de vista epidemiológico o que vai afetar a população lá adiante. Que para mim está muito claro, doenças crônicas não transmissíveis. Claro, precisamos cuidar das doenças infecto-contagiosas, como HIV, né, que nós estamos aumentando o número de doentes ainda, o que não é um dado positivo. O nosso estado, sobretudo. O nosso estado também. Gostaria de complementar, Matheus? Eu acho que o professor Diego já explanou tudo, as minhas ideias que eu tinha a princípio. Acho que... Então, nesse primeiro bloco eu devolvo para o Sandro, né? Porque, Sandro, você dirige um hospital, sabe da complexidade também disso, né? Faltam recursos para a saúde? Com certeza faltam.
sempre vai faltar, né? Sim, a gente diz que saúde é um saco sem fundo. Saúde é um investimento, né? investimento. Na realidade, quando o professor fala da mudança das patologias, isso está acontecendo muito lá no hospital. Doenças que antes não estavam aparecendo, começam a aparecer. E a infecto-contagiosa é uma das mais evidentes. Então, acho que faltam sim recursos para investimento em equipamentos, para treinamento. Eu acho que nós temos que treinar as nossas equipes, passar à população o conhecimento do que é o SUS, da realidade, dos seus fluxos de acessos. Hoje, professor, toda a saúde pública do município de Caxias, ela é regulada. Ela é regulada por uma central de regulação. Então, é importante passar à comunidade o seu funcionamento, o seu correto funcionamento. Por exemplo, quando um cidadão ele vem ao hospital e não passa por uma UBS, não passa por um PA 24 horas, por uma UPA, ele está atravessando o processo. E isso faz com que ele superlote os hospitais, ele não tenha aquele atendimento rápido que ele deveria ter, porque se ele vem ao Hospital Geral no pronto-socorro com uma amidalite, que ele poderia tratar lá numa UBS, com antibiótico e tal, ele vai estar concorrendo com um caso que está lá infartado ou está num caso de emergência. Então, também esse conhecimento a nível de população, do correto fluxo, também vai ajudar nesse novo sistema de saúde. E os investimentos, com certeza. O Estado hoje começa a colocar 12% da saúde. A União não coloca os 10% dela ainda. Então, isso tem que haver esse acerto. Os municípios, que deveriam colocar 15% do orçamento, colocam mais do que 15%. Então, o município coloca mais, o Estado está chegando em 12% com uma certa discussão das suas rubricas, e a União está se eximindo dos seus 10%. Lembrei, na fala do Sandro, de uma frase muito utilizada nos dias de hoje, né? A saúde não tem preço. A gente costuma comentar e dizer essa frase pensando, né, que somos feitos para viver o máximo de anos possível e que não se tem limitações de esforços financeiros, inclusive, para isso. Mas do ponto de vista da gestão de um sistema público de saúde, e a gente vai focar aqui no sistema público, a saúde é muito cara. Né? Tem preço e é caro. É preço e é caro. Custo. Tem custo. E como farmacêutico, eu faço um comentário aqui, só de um componente da assistência farmacêutica, que é o componente especializado, que é o componente que distribui para a população medicamentos de alto custo, né, para doenças que muitas vezes exigem um custeio que o próprio paciente não tem condições de pagar. Nós aumentamos de 2003 para 2012 de 500 milhões de reais para 4 bilhões de reais. Entra, então, o tratamento, né, de transplantes, de doenças cardiovasculares, as neoplasias e assim por diante. Esse dinheiro, né, ele está aumentando. Quer dizer, o acesso da população aos medicamentos, mesmo com algumas dificuldades em alguns pontos específicos da cadeia, ele está aumentando e está se gastando mais com isso. Bom, como é que a gente organiza isso, né? Porque o dinheiro é precioso. Bom, do ponto de vista da saúde pública, nós precisamos criar listas de medicamentos que irão tratar as condições da população. E essa lista ela deve ser pautada em evidência científica, em protocolos e guias clínicos. O que a gente observa muito hoje é que os estados e os municípios gastam muito dinheiro com a judicialização da saúde. Ou seja, é aquele paciente que necessita de um tratamento específico para uma doença e que custa muito caro para o gestor. Muitas vezes, existe alternativa tão eficaz e tão segura quanto, disponível nas listas via processo administrativo. Então, esse tipo de coisa, Perfeito. para uma saúde ideal, é fundamental, porque a saúde ideal depende de dinheiro. E quando eu tenho um Estado que é número 1 em processo de judicialização da saúde, eu tenho que parar e pensar como gestor o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada. Tem aí. alguma coisa errada. Não está funcionando. Correto. Perfeito. Essa questão ainda se gasta milhões de reais com processos judiciais e muitas vezes são processos que visam atalhar a organização. O caminho, né? O caminho. Nós temos constantemente ações judiciais, por exemplo, com questão de leitos. Nós somos de recursos, né? A pessoa quer o leito. Precisa o leito, não tem o leito, ela entra judicialmente e faz com que o Estado compre esse leito, o Estado ou o município compre esse leito numa unidade privada.
Então, isso desorganiza todo o sistema. E, como nós falamos antes, há pouco, né, a questão dos recursos. Faltam leitos. Se a gente está falando da questão preventiva, do cuidado, tal, dos medicamentos, está faltando leito hospitalar, leito de UTI. Né? E nós temos aqui em Caxias do Sul momentos que não tem leitos de UTI na rede privada. Esses dias saiu uma matéria na imprensa que até as macas do SUS estavam ficando retidas mais tempo do que Exatamente. No SAMU. Quase que no SAMU. leito, né? As macas do SAMU retidas nos hospitais por falta de leito. Exato. Então, acho que tem que haver um investimento pesado no sentido de novos leitos. Porque acontece o contrário. Nós estamos vendo, não em Caxias do Sul, mas olhando no estado do Rio Grande do Sul, hospitais fechando leitos. Porque existe uma defasagem muito grande. Hoje, de R$100 que o SUS gera de custo, ele paga 65. Existe o investimento em saúde é pouco, não cobre o custo. E isso faz com que os hospitais reduzam sua estrutura para poder se manter no mercado, não falir. E tem vários exemplos. São Paulo tem hospitais, tem Santa Casa fechada, enfim. Então, acho que a questão judicial, a questão da melhoria dos investimentos é urgente. Senão nós teremos problemas. Eu só faço um contraponto. Eu concordo com tudo que o Sandro falou, da necessidade dos leitos, mas essa necessidade de leitos, né, no meu ponto de vista, ela é uma consequência do nosso sistema que ainda não é o ideal. E eu vou dar um exemplo. Eu vou com os meus alunos do curso de farmácia nos bairros aqui de Caxias do Sul. Eu acompanho agentes comunitários de saúde e vou na casa dos pacientes que fazem uso de medicamentos. Os pacientes, e eu vou colocar como grande maioria, não tem uma porcentagem porque não fiz essa pesquisa, sim, muitos desconhecem, não recebem informações adequadas e não fazem o que a gente chama de uso racional desse medicamento. Um paciente hipertenso que não adere ao tratamento, porque não recebeu informações para adesão ao tratamento, é um paciente que vai sofrer um infarto agudo do miocárdio e que vai ocupar um leito hospitalar. Um paciente que é hipertenso e não sabe que é hipertenso, porque não procurou atenção primária em saúde, ele vai ocupar um leito hospitalar porque ele vai fazer uma doença, né, ou uma complicação daquela doença que não foi diagnosticada. Então, para mim é muito claro, o sistema de saúde ideal é aquele que faz o diagnóstico precoce e que acompanha esse doente quando ele não está internado. Nós não vamos resolver o problema da saúde do Brasil construindo hospitais. Desde o diagnóstico, inclusive. Né? Desde o diagnóstico. Muitas vezes o diagnóstico tardio de uma patologia como câncer, por exemplo, correto, ele vai custar muito mais caro ao sistema, porque você não tratou preventivamente, não fez a biópsia, não fez a cirurgia e vai superlotar os hospitais. Isso eu concordo contigo também. Eu acho que é uma sequência, sequência de fatos. Né? Isso, o hospital ele é importantíssimo, porque o hospital está dentro, né, dos níveis de complexidade ou de atendimento primário, secundário, terciário, ele está no nível terciário de atenção. Mas eu não posso pensar que todo o paciente que precisa de um atendimento de saúde tem que parar no hospital. Sim. Na verdade, o que a gente busca é o contrário, é que ele não precise do hospital. Né? O que a gente vê muitas vezes, né, em épocas de eleições como agora, é a promessa da construção de um novo hospital. Né? Por quê? Porque isso muitas vezes gera votos. Impacta, né? Impacta. E aí é o que o aluno disse antes. Às vezes falta um pouco de conhecimento da população e, vou aproveitar a deixa, também de um trabalho multiprofissional melhor desenvolvido. Sem Hoje dúvida. ainda as profissões da saúde trabalham muito cada separadas. Um no seu nicho, separadas. E saúde não se faz de forma separada. Eu preciso do trabalho do médico, do farmacêutico, do psicólogo, do enfermeiro, do nutricionista, do educador físico, enfim. Um trabalho em equipe, transdisciplinar. Entrando o serviço social no serviço, que faz talvez essa serviço visita, social, né? Enfim. São 14 ou 15 profissões da saúde que precisam trabalhar unidos. Ainda precisamos melhorar isso. Sandro, você falava antes que temos essa contradição, né? Necessitamos de leitos e em muitos lugares os postos estão sendo fechados. Muitas vezes a promessa não devia ser vou criar um hospital novo, né? Construir um hospital, mas seria manter, trabalhar para que pudesse se manter algumas instituições. Eu acho que tem que haver uma reorganização total da saúde.
eu concordo com o professor, desde a saúde básica, um fluxo correto, com hospitais dando resolutividade. Isso a gente vê também. Nossos hospitais têm hospitais superlotados, tem hospitais ociosos. Então, criar um mapa de atendimento onde o cidadão possa ter toda a questão do diagnóstico lá no seu bairro, na sua UBS, tratar ele num hospital menor, onde ele possa ter uma cirurgia, uma biópsia, e depois, necessitando, vá lá para um hospital estratégico ou referência, como eles chamam, tratar a alta complexidade. Correto. Então, criar esses degraus que começam lá, eu diria que começam antes ainda, começa no saneamento básico. Na promoção da saúde. Na promoção da saúde. Na educação das crianças nas escolas, para uma Exatamente. alimentação saudável, para a prática do exercício físico. Exato. Então, a gente controle das doenças infecto-contagiosas. Tem que haver essa progressão para que possa chegar nos hospitais e ter leitos. Porque a gente vê que a gente trata ainda no hospital, embora o Hospital Geral seja um hospital de média, alta complexidade, a gente trata muita coisa que poderia ser visto precocemente. Jacob, quer ver um exemplo, né? Se a gente parar para pensar, nós temos hoje uma epidemia de obesidade no Brasil. Tá? O ponto positivo disso é que a população tem mais acesso à alimentação. O ponto negativo é que a obesidade é fator de risco para doenças cardiovasculares. Muito bem. Se eu conheço esse dado, eu sei que tem muitas pessoas que vão se tornar hipertensas ou diabéticos por um fator de risco principal, que é a obesidade. Por que eu não trabalho lá com a criança, com o adolescente, com o adulto jovem, a questão da obesidade? Né? E aí o que eu observo é que a gente pensa muito na atenção curativa, mas a gente peca de evitar isso, evitar que a pessoa se torne obesa, que tenha hipertensão, que faça as complicações dessa doença. Então, do ponto de vista epidemiológico, né, eu acho que esse sistema de saúde ideal ele deve avançar na saúde curativa, os hospitais devem ser muito bem equipados, né? Eu não preciso ter um hospital em cada esquina, eu preciso ter bons hospitais, referências, né? E eu preciso ter uma rede primária de atenção vasta, grande, com bons profissionais e com equipe multiprofissional, pensando em como evitar que aquele paciente chegue lá no hospital. Se ele chegar lá, se ele precisar do hospital, muito bem, eu tenho um hospital preparado para atendê-lo. Só para ter uma ideia, professor Jacó e professor... Depois encerramos, Sandro. Pode falar, depois a questão da obesidade, a fila de espera é de mais de 8 anos pela cirurgia. A cirurgia bariátrica. Nós estamos avançando nesse procedimento, mas acho que tratar é muito melhor do que ficar esperando aí toda essa... Sem dúvida, com custos, complicações e outras questões. Muito obrigado pela presença, pelas informações que nos trouxeram. Nós que agradecemos. E quem sabe a gente tenha estimulado também a nossa audiência a conhecer ainda mais como funciona o sistema de saúde, como pode ter acesso e assim por diante. Teorema volta na próxima edição com outro assunto para o debate. Até lá.